Eu gostaria de te convidar a abrir sua Bíblia já em Filipenses capítulo 4. Deixa aberto esse texto aí. O pessoal estava curioso do meu nome, então irmão, meu nome é Farley. Eu escondi a parte pior, irmão. É Farley Pierre Labati. Minha avó paterna era descendente de ingleses, ela deu o Farley, e meu avô de franceses. E aí o Pierre Labati. A grande verdade é que é uma frescuragem, né, irmão? Quando acerta o Farley, a gente está bem feliz já. Queridos, como o pastor disse, o meu pastor sênior, o meu discipulador, o meu pastor é o pastor Luciano Subirá. Acredito que muitos de vocês conheçam. E eu trouxe alguns livros da Orvalho ali, que é a editora do pastor Luciano. Eu gostaria de falar desse livro aqui. É o meu segundo livro, Marcados pelo Espírito, em busca de uma vida tomada pelo Espírito de Deus. A mensagem que eu vou compartilhar aqui hoje está dentro desse livro. Eu trouxe ali também uma questão de honra, o valor do dinheiro na adoração. Queridos, nesse livro, eu estou bem alérgico, você não estranha se eu der umas engasgada, mas no final vai dar tudo certo. Nesse livro o pastor Luciano fala que até Davi, a adoração, ela era restrita a você dar alguma coisa a Deus. Davi que começa a introduzir as canções como parte da adoração. Esse livro, querido, além de uma exposição bíblica sobre dízimos, ofertas, primícias, ele mostra como o nosso relacionamento com o dinheiro, com as finanças, falam muito sobre como é o nosso relacionamento com Deus. Livro precioso. Eu gostaria de falar desse livro também, o propósito da família, a importância da visão familiar na relação com Deus. Além desse livro ser uma exposição bíblica, querido, de tudo aquilo que a Bíblia fala sobre casamento, divórcio, novo casamento, uma exposição bíblica mesmo. Nesse livro o pastor Luciano ele mostra que a forma que além de Deus se revelar através da figura da família, o nosso relacionamento com os nossos familiares, ele age diretamente na forma que nós nos relacionamos com Deus. Um livro muito precioso. Fora esses livros, eu tenho ali o Agir Invisível de Deus, de Todo o Coração, o Falar em Línguas, que é o livro até hoje mais vendido do pastor Luciano. Todos os livros custam ou 20 ou 25 reais. Eu tenho certeza que você vai ser abençoado, tem máquina de cartão ali. E eu gostaria que você virasse para a pessoa que está do teu lado agora, fizesse uma cara de profeta e falasse assim: eu profetizo que você vai me dar um livro de presente. Amém? Fala assim: vem em mim que eu estou facinho, semeia na minha vida. Amém, queridos? Filipenses capítulo 4, versículo 4. A palavra do Senhor diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez eu digo, alegrai-vos. Eu acho muito interessante a forma como o apóstolo Paulo destaca aqui a questão da alegria. E ele diz: alegrai-vos sempre. Não satisfeito, ele diz: eu vou dizer mais uma vez, alegrai-vos. Eu acredito que a alegria, ela deveria ser uma das características mais marcantes na vida de todo crente. Amém? A palavra do Senhor fala que a alegria é fruto do Espírito. Neemias 8:10 diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Hebreus 1:9 diz que o Senhor Jesus foi ungido com óleo de alegria mais do que todos os seus irmãos. Então, quando você perguntasse, querido, para as pessoas que são próximas de você, seus amigos, parentes, as pessoas que trabalham, estudam com você, e você como cristão falasse: olha, quando você olha para a minha vida, quais são as características mais marcantes que você vê? Uma das primeiras coisas que você deveria ouvir é: quando eu olho para você, eu vejo alegria. Eu acredito que a alegria é uma das coisas que nos faz sermos sal e luz. Como sal, nós causamos sede nas pessoas, e elas sentem sede de terem aquilo que nós temos. E como luz, nós indicamos o caminho para que elas recebam aquilo que nós também temos. Então
a alegria, querido, ela deveria ser uma das características mais marcantes na vida de todo crente. Agora, por que algumas vezes não é assim? E eu tenho aprendido, querido, que a alegria, ela é fruto de outra coisa que se chama confiança. As pessoas mais cheias de alegria, de paz, querido, e de fé que eu conheço, são as pessoas que sabem exatamente aonde está depositada a sua confiança. Mas isso é fruto de outra coisa que se chama intimidade. E as pessoas mais cheias de fé, de paz, de alegria que eu conheço, são as pessoas que conseguem nutrir um relacionamento íntimo e profundo com o seu Deus. O pastor Luciano conta que alguns anos atrás, ele foi convidado para ministrar na Itália, mais especificamente na cidade de Roma. Quem levou ele para lá foi a pastora Roselen, é uma parceira ministerial nossa hoje. E quando ele chegou lá, ela falou: olha, Luciano, você não vai... A cidade de Roma é uma das cidades do mundo que tem mais pontos turísticos relacionados com a história da igreja. Então você vai ver aqui a Praça da Espanha, onde os cristãos eram amarrados a colunas e ateavam fogo nesses homens enquanto eles estavam vivos ainda para iluminar a escadaria à noite. Você tem aqui o Coliseu, onde os cristãos eram lançados para serem comidos pelos leões. E ela falou: você não vai conseguir conhecer todos os lugares, mas eu gostaria que você escolhesse alguns lugares para ir. E ele conta que um dos lugares que ele escolheu para ir foi uma prisão, onde tanto o apóstolo Pedro como o apóstolo Paulo ficaram presos. E ele disse: esse é um dos lugares que eu quero ir. E ele conta, querido, que aquele foi assim um dos piores verões da Europa. A Itália, mais especificamente, eles têm assim uns 40 dias só de verão, mas nesses dias passa às vezes os 40 graus. E ele disse que estava quente demais, ele andava na rua, ele pingava suor. E quando eles chegaram no lugar dessa prisão, ela não era nada mais do que um buraco escavado na rocha. Então os romanos escavaram a rocha, né, fizeram um salão maior dentro. Eu tive a oportunidade de ver algumas fotos desse lugar. E querido, dentro desse salão escavado dentro da rocha, havia umas colunas de pedra, mais ou menos do tamanho dessa mesa. E os homens que ficavam presos ali, eles eram acorrentados àquelas pedras. E o pastor Luciano disse que ele entrou naquele lugar, a primeira coisa que ele percebeu é que mesmo no calor, era gelado lá dentro. Ali era muito frio, não tinha uma luz de sol. E ele disse que ele começou a olhar para aquele lugar, ele viu que ali não tinha uma cama, não tinha um banheiro. Os estudiosos dizem que os homens que ficavam presos naquele lugar faziam as próprias necessidades fisiológicas no mesmo lugar que se escoravam para dormir. E ele disse que ele começou a olhar para tudo aquilo, ele não aguentou, ele começou a chorar, pensando em como alguém, numa situação daquelas, pôde escrever tanto sobre o amor de Deus. Mas parece que algumas pessoas, elas chegam ao nível de revelação da pessoa, do amor de Deus, que a sua fé ela já não está mais movida pelas circunstâncias externas. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Deus tem ministrado no meu coração, querido, que existem dois níveis de fé. Apesar de os dois serem muito importantes, eles são muito diferentes um do outro. O primeiro nível de fé é quando eu passo a crer que Deus pode responder a minha oração. Então eu passo a crer que Deus pode me dar aquele emprego que eu preciso, Deus pode curar aquele meu familiar que está doente, Deus pode alcançar e salvar aquela pessoa que eu amo e ainda não é salva. Mas existe um nível muito mais profundo de fé, aonde eu passo a crer não só naquilo que Deus pode fazer, mas em quem Deus é. E isso é muito diferente. Eu gostaria de ler alguns textos com você para ilustrar isso. Você não precisa abrir para a gente não se demorar. Mas em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 12, o apóstolo Paulo diz assim: eu sei em quem eu tenho crido, e sei que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu ando com Ele, eu tenho intimidade com Ele, eu sei quem Ele é. Um dos textos da palavra de Deus que eu mais gosto, você não precisa abrir também.
Romanos capítulo 8, versículo 35 a 39. Presta atenção na profundidade dessas palavras. O apóstolo Paulo, o homem que ficou acorrentado àquela pedra, diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro, e em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Glória a Deus. E sabe o que é mais precioso? É que o homem que escreveu isso aqui, ele não estava sentado no sofá da casa dele com 700 ml de Coca-Cola, pé para cima, assistindo o programa de TV favorito, e de repente ele falou: olha, eu tive um insight poético e eu vou escrever uma coisa bonita para Deus. Não, o homem que escreveu isso, ele foi surrado, apedrejado, até ser considerado morto, sofreu necessidade, fome, foi perseguido, e ele disse: em todas essas coisas, porém, eu sou mais do que vencedor. Querido, não tem nada de errado com isso, mas às vezes é muito fácil a gente colocar um adesivo no nosso carro: sou mais do que vencedor por meio daquele que me amou. Sabe por quê? Porque o amor dele, o compromisso dele, isso não exige nada de mim e de você. Mas como nós reagimos quando nós chegamos nesses momentos de perseguição, de dificuldade, de fome, de nudez? Mas como eu disse, algumas pessoas parece que chegam ao nível de revelação do amor de Deus, que a sua fé não está mais baseada só naquilo que Deus pode fazer, mas em quem Deus é. E para ilustrar isso, eu vou usar duas histórias muito conhecidas de nós. A Bíblia fala que Deus escolheu um homem chamado Abraão e falou: Abraão, de você eu vou fazer uma grande nação. A grande verdade é que Deus, ele gosta de complicar às vezes. Ele escolhe um homem idoso, casado com uma mulher idosa e estéril. Mas a palavra de Deus fala que Abraão creu na promessa de Deus, e aquilo lhe foi imputado como justiça, e ele teve um filho chamado Isaac. Queridos, às vezes é muito fácil a gente virar uma página da Bíblia e ver que tudo acabou bem, mas eu tento entender o que esse homem viveu nesses dias. Em setembro, eu e minha esposa fizemos 10 anos de casados. E quando a gente estava com 1 ano de casamento, nós começamos a tentar engravidar. Era o sonho da vida dos dois, sermos pais. Essa gravidez não vinha, nós fomos buscar uns especialistas, e o que eu ouvi de um médico foi o seguinte: o médico olhou para mim e falou assim: você nunca vai ter filhos de forma natural. Esqueça. Querido, se passaram 2 anos. Eu não fiz tratamento, não fiz nada. Um dia eu recebi uma palavra profética de alguém que me falou: Deus está te dando um filho. 15 dias depois, a minha esposa começou a passar mal, estava grávida. E, irmão, foram 3 partos em menos de 4 anos. Amém, glória a Deus. Hoje eu tenho o Caleb de 5 anos, a Nicole de 3 e a Louise de 1. E agora eu vou ter que fazer uma vasectomia para consertar o que Deus fez, irmão. Querido, toda vez que eu olho para os meus filhos, eles são a prova da manifestação sobrenatural de Deus na minha vida. Toda vez que eu olho para aquelas crianças, eu posso dizer: eu sei o que os médicos disseram, eu vi os exames, mas está aqui a prova de quem o meu Deus é. Eu posso olhar para essas crianças, eu posso dizer: o meu Deus é fiel. E era exatamente isso que Isaac significava para Abraão. Toda vez que Abraão sentava, talvez na frente da tenda, amarrando a sandália, e ele olhava para aquele menino, talvez brincando na areia, ele podia olhar para ele e dizer: está aqui quem é o meu Deus. Esse menino é a prova de quem o meu Deus é. Mas um dia, eu acredito que não foi um dia diferente dos outros. Eu imagino Abraão acordando de manhã, fazendo seu café, lavando o rosto, e de repente Deus chega para ele e diz assim: você não precisa abrir. Gênesis 22, capítulo 2. Abraão,
toma o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai para a terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que te mostrarei. E ponto final. Eu não sei se você já teve essa experiência, mas parece que depois da gente ter, muitas vezes, um contato com a glória de Deus, ter uma experiência com a presença de Deus, depois disso, o silêncio de Deus vem. Deus vem e dá uma bordoada dessa em Abraão. E eu acho engraçado que parece que Deus ele quer justamente mexer com a emoção do coração de Abraão. E ele fala: Abraão, pega o teu filho, o teu único filho, esse mesmo que você ama, pega ele e entrega para mim. Mas a Bíblia fala que esse homem foi tão fiel que ele acorda de manhã, ele separa umas jumentinhas, ele pega seus servos, ele pega a lenha, ele pega o fogo, ele pega o cutelo, que era uma espécie de uma machadinha, usada literalmente para partir no meio o animal que era morto. Ele vai para a terra de Moriá, ele chega no pé daquele monte, ele fala para os seus servos: agora vocês esperam que eu vou subir com meu filho. E como eu disse, às vezes é muito fácil a gente virar uma página da Bíblia e ver que acabou tudo bem. Mas eu olho para esse texto, querido, e eu hoje como pai, eu fico imaginando aquele homem subindo aquele texto e olhando para o filho, talvez carregando aquele feixe de lenha, e falando com Deus: Deus, olha como está bonito esse menino que o Senhor me deu. Olha como ele está forte, Deus. Talvez Abraão tenha lembrado de quando ele carregava o menino nos ombros. Ou talvez ele tenha lembrado do primeiro dentinho que nasceu, a primeira vez que Isaque olhou para ele e chamou ele de pai. Eu fico imaginando que foi para o coração desse homem. Isaque andava com o pai, ele sabia o que era sacrificar ao Senhor. Quando Isaque vira para trás e fala: pai, a gente está aqui com o cutelo, a lenha, o fogo, mas o que a gente vai matar para Deus? Porque era isso que significava sacrificar. Eu imagino o coração desse homem para olhar para esse filho e falar: filho, Deus proverá, filho. Mas o que eu acho mais tremendo, querido, da história da vida de Abraão não está em Gênesis, mas está em um detalhe do texto de Hebreus. E eu amo, querido, os detalhes da palavra de Deus. Você não precisa abrir. Hebreus 11, 17 a 19 diz assim: pela fé Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque, e estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, em quem se havia dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Agora o mais importante: porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos. Quando eu olho para esse texto, sabe o que eu vejo? Eu vejo um homem que está subindo aquela montanha, e ele está num conflito no seu coração. Ele está falando: Deus, o que o Senhor vai fazer, Deus? O Senhor vai fazer meu filho ressuscitar, o Senhor vai fazer o tempo voltar, o Senhor vai mandar um anjo para me parar. Eu não sei o que o Senhor vai fazer, mas alguma coisa o Senhor vai fazer, porque eu sei quem é o meu Deus. Outra história muito conhecida de nós: 3 homens de Deus, santos, que viviam no meio de um povo corrompido, maldito, imoral, idólatra. Sadraque, Mesaque e Abdenego. A Bíblia diz que o rei Nabucodonosor acorda meio surtadão. Um dia ele chega para esses 3 e fala assim: olha, chega para vocês. Ou vocês vão adorar a minha imagem de ouro e as nossas estátuas, ou eu vou lançar vocês naquela fornalha de fogo ardente. E quando esses homens recebem essa sentença do rei Nabucodonosor, eles dão uma resposta muito interessante. Em Daniel 3:16 a 18, a Bíblia diz assim: responderam Sadraque, Mesaque e Abdenego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isso não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos os teus deuses e nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Sabe o que esses homens estão dizendo? Eles estão dizendo: olha, nós sabemos quem é o nosso Deus, e se Ele quiser, Ele é poderoso não só para nos livrar dessa fornalha, mas para nos livrar da sua mão. Mas se Ele não quiser, nada vai mudar, porque a nossa fé não está só naquilo que Ele pode fazer, se Ele pode nos livrar ou não, mas a nossa fé está em quem Ele é, e quem Ele é faz valer a pena morrer por Ele se for necessário.
Você entende a diferença? Vira para a pessoa que está do teu lado e pergunta assim para ela: você está pronto para perder o controle? Quem engoliu seco? Queridos, deixa eu compartilhar com você um pouquinho da minha história. No ano de 2000 eu comecei a namorar com a Dani, que é minha esposa. No ano de 2001 eu comecei a fazer estágio na indústria farmacêutica. Eu era representante de laboratório. Eu fazia propaganda de medicamentos para médico. Eu não sei se tem muito representante aqui, mas eu era aquele cara de pastinha preta que entra na tua frente no consultório, que todo mundo adora. E quando chegou o final de 2001, dezembro, meu gerente me convidou para uma conversa. Eu trabalhava numa grande multinacional. Era assim, 14 de dezembro, eu estava saindo de férias, e ele falou: Farley, a gente está gostando muito do teu trabalho. E a nossa intenção é que quando você voltar das férias, a primeira vaga de efetivo na empresa, ela seja sua. Irmão, eu saí daquela reunião assim, aleluiado, como a gente fala lá. Por quê? Meu salário ia ser 4, 5 vezes maior, ia ter plano de saúde, ia ter celular da empresa, ia ter um laboratório assim. A gente tem um cara que era representante aqui. O laboratório compra um carro, eles descontam um pouquinho de você por mês. Quando termina de pagar, o carro é seu e eles te dão outro financiamento. Irmão, é muito bom. E eu saí daquela reunião cheio de alegria, não só por aquilo que eu ia ganhar, mas principalmente porque isso significava que eu ia poder casar logo. E crente tem que casar logo, amém, irmão? Sempre tem um avivamento nessa hora quando eu falo isso. Queridos, eu lembro que eu saí daquela reunião, eu sentei com a Dani e falei: Dani, eles querem me efetivar. E eu falei: olha, se eles me efetivarem no primeiro semestre, eu acho que ano que vem mesmo, a gente vai poder casar. E a gente ficou orando naquilo. E eu lembro que eu nunca torci para umas férias acabarem tão rápido. Eu queria voltar das férias e trabalhar logo e ser promovido. E querido, quando eu estava acho que umas 2 semanas trabalhando em janeiro, quando eu voltei de férias, meu gerente me liga um dia e ele fala: Farley, preciso falar com você. A gente marcou um lugar para se encontrar. Eu lembro que eu liguei para Dani, eu falei: Dani, vai orando aí, solta umas rajadas de língua estranha aí, que eu acho que os caras vão me efetivar, a gente vai casar. E eu fui todo empolgado para aquela reunião. E aquele gerente sentou na minha frente, ele falou assim: Farley, a gente teve algumas mudanças na empresa a nível Brasil. E eu não vou poder te efetivar agora. Como todos os estágios a nível Brasil foram cancelados, eu vou ter que te desligar da empresa. Pensa num balde de água fria. Mas eu não sei se você já descobriu isso, mas como muitas vezes a coisa não vem de uma só. Já se identificou aí, né, irmão? Naquela mesma semana, meu pai tinha um problema de garganta que parecia que não sarava nunca. Ele foi fazer alguns exames e eu liguei ainda de um dos hospitais que eu trabalhava. Eu liguei para ele e falei: daí, pai, pegou o resultado dos exames? Ficou alguns segundos de silêncio do outro lado. E ele falou: filho, peguei sim. Eu estou com câncer na garganta. E querida, eu não sabia se eu chorava, o que eu fazia. Eu lembro que eu desliguei o telefone, eu fiz o que dava para fazer na hora. Eu peguei um ônibus e fui para a casa dos meus pais. E eu nunca vou esquecer isso. Meus pais, até hoje a casa deles é numa rua sem saída. A rua termina no portão de casa. Eu entrei em casa, meu pai chegou de carro com a minha mãe e com a minha irmã. E ele desceu do carro e por um segundo parecia que estava tudo bem. Mas aí ele me abraçou e começou a chorar. Eu não sei se você já passou, espero que não, pela experiência de ter uma doença assim na família. Mas o que isso causa nas emoções da família é uma coisa que é inexplicável, querido, não dá para dizer. Eu lembro que uma das coisas que mais me marcaram é que você vai dormir, você tem muita dificuldade para dormir, você fica rolando de um lado para o outro. E quando você consegue finalmente dormir, você acorda de manhã e por um segundo parece que está tudo bem. Mas aí você dá uma espreguiçada e a lembrança de tudo que está acontecendo na sua vida vem e parece que uma nuvem negra baixa em cima de você. E eu lembro que eu acordei num dia daqueles, querido, eu vim de uma família muito simples. Meus pais nunca tiveram condições de me pagar estudo, né? Então eu trabalhava para pagar minha faculdade. Sem pagar a faculdade eu não conseguia o estágio, sem estágio eu não pagava a faculdade.
E eu lembro que eu acordei num dia daqueles muito triste. Eu saí para fora da casa dos meus pais. Na casa dos meus pais até hoje tem uma árvore bem grande, uma castanheira portuguesa. E eu fui para debaixo daquela árvore literalmente chorar com Deus. Antes de eu continuar, deixa eu fazer um parênteses. Quando a gente prega uma mensagem como essa, com muitas histórias, muitos testemunhos, a gente pode passar uma imagem errada, querido, que a gente ouve a voz de Deus de forma tão clara assim, e que nós vivemos o sobrenatural de Deus todos os dias. Mas isso não é verdade. A grande verdade é que a maioria dos nossos dias, eles não são sobrenaturais, eles são naturais. Mas a nossa disciplina e fidelidade nos dias naturais é que torna os dias sobrenaturais possíveis. Amém? Amém, glória a Deus. E eu lembro que eu fui para debaixo daquela árvore, eu comecei a chorar, falei, Deus, o que está acontecendo com a minha vida, Deus? Eu falei, tudo ia bem, eu estava vendo a situação para eu poder me casar acontecer. Eu falei, Deus, e se meu pai, eu não tenho como pagar meus estudos, e se meu pai morre, Deus? Eu estou brigando para ter condições de sustentar eu e a minha esposa. Se meu pai morrer, eu vou ter que sustentar minha mãe e minha irmã. Eu falei, Deus, eu não quero que meu pai morra. E Deus me falou, não é sempre que Deus me fala assim, mas Deus me falou de uma forma muito clara. Ele falou, Farley, você ama seu pai? Eu falei, Deus, eu amo meu pai. E Deus me falou de volta, você ama seu pai? Eu me senti meio contrariado com aquilo. Eu falei, Deus, o Senhor conhece meu coração, o Senhor sabe o quanto eu amo ele. E Deus me falou uma coisa naquele dia, querido, que mudou a minha história. Deus me disse assim, não importa o quanto você ame seu pai, o quanto um dia você possa chegar a amar seu pai, eu amo ele de um jeito que você jamais vai amar. E eu amo você, eu amo a sua família, confia em mim. E aquilo foi como se uma mão entrasse, querido, no meu peito, tirasse aquela dor. Eu lembro que eu ajoelhei no pé daquela árvore e eu falei, Deus, eu acho que o Senhor quer tratar comigo de algum jeito e eu quero me sujeitar. E eu falei, Deus, eu creio que meu pai vai ser curado, eu espero que meu pai seja curado, mas eu quero te dizer uma coisa, se ele não for curado, nada vai mudar entre nós. Querido, eu levantei daquele lugar, eu lembro que depois daquilo, toda manhã, quando aquela tristeza queria vir no meu coração de volta, eu levantava, eu batia no meu peito, eu fechava meus olhos, eu falava para mim mesmo assim, ninguém me ama como Deus me ama. Feche seus olhos, bata no seu peito e fale assim, ninguém me ama como Deus me ama. Ninguém me ama como Deus me ama. E eu dizia para mim mesmo, olha, a Dani liga aqui, ela chora no telefone preocupada comigo. Se ela me ama a ponto de chorar por mim, Deus me ama de um jeito que ela jamais vai conseguir me amar e Deus vai cuidar de mim. Aí eu falei, eu tenho que levar minha vida adiante. Aquele mesmo gerente que me desligou daquela empresa, ele me indicou para uma outra vaga, numa outra multinacional, um outro laboratório. E eu fui fazer entrevista, aquele gerente, quando terminou, ele falou, Farley, eu gostei muito de você, e a vaga é tua com uma condição. Eu falei, qual é a condição? Ele falou, olha, no outro laboratório, você trabalhava só em hospitais. Então o que eu fazia, querido? Eu ia um dia para o Hospital Cajuru, ficava o dia inteiro falando só com os médicos do Hospital Cajuru. Aí outro dia eu ia no hospital evangélico, ficava o dia inteiro só falando com os médicos do hospital evangélico. Ele falou, aqui você vai visitar hospitais também, mas você vai visitar médicos em consultório. E às vezes 10, até 12 consultórios num dia. Ele falou, você precisa de um carro. Ele falou, se você conseguir um carro, a vaga é sua. Irmão, pensa um cara que não tinha R$1 no bolso. Eu falei, Deus do céu, o que eu vou fazer? E irmão, não sei se você já tentou comprar um carro mais velhinho, financiado 100%, mas o banco não aprova. Por quê? Porque o carro é a segurança dele. E eu tentei comprar um carro mais velhinho e não consegui. Eu acabei comprando meu primeiro carro, que foi um Golzinho Special, aquele Golzinho bolinha. Tinha 1 ano e pouquinho de uso, financiado 100% em 48 vezes. Uma bênção. Às vezes você vê o irmão de carro novo na igreja, você fala assim, pô, o irmão tá montado. Às vezes o cara tá montado num carnê desse tamanho assim, ó. Era o meu caso. E querido, eu lembro que meu pai ainda nessa fase foi me ajudar a comprar esse carro. Por falar nisso, meu pai, depois de muita quimioterapia, muita radioterapia, depois de perder todo o cabelo, muito peso, meu pai estava curado, amém?
Amém, glória a Deus. E aí, querido, eu comprei esse primeiro carro. E eu lembro que o meu salário no laboratório dava assim: eu pagava a minha faculdade, eu pagava a prestação do carro, eu vendia meu vale-refeição para poder pôr combustível, então eu levava todo dia um miojo, um sanduíche. Eu pagava o seguro do carro, eu entregava meu dízimo e sobrava assim uns R$50 por mês. Prosperidade pura. E era tudo contadinho. Só que chegou um mês, querido, eu não lembro o que aconteceu. Se eu não me engano, foi a mensalidade da faculdade que aumentou. E eu paguei a faculdade, paguei o carro, né? Separei o dinheiro para gasolina. E quando eu fui entregar o dízimo e pagar o seguro, eu vi que o dinheiro não ia dar para as duas coisas. Deixei o dízimo por último. Nunca deixe seu dízimo por último. E eu falei: Deus do céu, e agora o que eu vou fazer? Será que eu entrego o meu dízimo e eu não pago o seguro? Ou será que eu pago o seguro e não entrego o meu dízimo? E eu, como bom crente, falei: não, eu vou ser fiel, que Deus vai ser fiel comigo. Eu não vou mais pagar o seguro e eu vou entregar meu dízimo. Deus vai ser fiel. Irmão, Deus foi fiel comigo, mas não bem do jeito que eu esperava. Dia 18 de fevereiro. Eu fui trabalhar, fui visitar alguns médicos na ortopedia do hospital evangélico. E, irmão, representante de laboratório assim, como todos os representantes ganham carro da empresa, a maioria são efetivos, todo mundo tem carro novo e bons carros. Então, ficava aquela fila de representante, mas quem ia no hospital, você nunca encontrava uma vaga perto do hospital. E era um dia 18 de fevereiro, por incrível que pareça, Curitiba faz calor às vezes. Eu acho que estava uns 36 graus naquele dia e eu fui para lá para o hospital quase murmurando já. Falei: puxa Deus, vou lá no hospital, vou ter que parar umas 5 quadras para baixo, vou deixar o carro torrando no sol. O meu carro é aquele que a gente chamava de canelinha seca, não tem ar-condicionado, não tem nada, só tem aquele ventiladorzinho no painel que se liga, ele até queima a bochecha. Falei: puxa Deus, tenha misericórdia de mim, vou nesse carro, né? Só que aconteceu uma coisa que nunca tinha acontecido. Quando eu virei do lado da ortopedia, irmão, tinha uma vaga do lado do hospital, debaixo de uma árvore, irmão. Eu brinco que só faltou aparecer um arco-íris, umas borboletas, tocar uma música. A hora que eu estacionei, parece que até a sombra encaixava no carro. Falei: glória a Deus, Deus é bom, preparou essa sombrinha aqui para mim. Eu fui no porta-mala, peguei algumas amostras de medicamento e eu devo ter ficado uns 30, 40 minutos dentro do hospital. Quando eu voltei, querido, só a sombra estava lá. Eu não sei porque que a gente faz isso, mas eu andei umas 2 quadras para baixo, como se o carro foi dar uma volta, tomar um sol. Andei 2 quadras para cima. Quando eu vi que tinham roubado meu carro mesmo, eu tomei uma atitude adulta, sentei no meu fio e comecei a chorar. Falei: Deus do céu, aconteceu a única coisa que não podia acontecer. Irmão, eu fiz tudo que dava para fazer, liguei para a polícia, fiz boletim de ocorrência, pedi ajuda para amigo que era da polícia civil, pedi ajuda para taxista, fiz tudo que dava para fazer. Nunca mais acharam meu carro. Eu fiquei anos pagando ele. Levaram meu carro, todos os meus documentos, meu almoço, um casaco que eu adorava e uma caixa, irmão, com 18 envelopes de Trident sabor menta. Até hoje eu sinto isso. E eu falei: meu Deus, o que eu vou fazer agora? Eu lembro que eu cheguei para o meu gerente e falei: cara, aconteceu uma coisa, olha, roubaram o meu carro, eu estava sem seguro. Ele falou: ah é? Então tenta arrumar um carro até semana que vem para você continuar trabalhando com a gente. Gente boa. Eu falei: meu Deus, o que eu vou fazer? Aí minha sogra, que na verdade na época era mãe da minha namorada só, se compadeceu da minha situação. Ela tinha acabado eles têm uma condição financeira, graças a Deus, muito boa. Ela tinha acabado de comprar um carro zero e não tinha vendido o carro usado. Ela falou: meu filho, não, você não vai ficar sem carro, perdeu seu emprego. Eu vou te emprestar meu carro, não preciso vender agora. Irmão, eu peguei o carro da sogra. Eu nunca tinha batido o carro na vida. Você está rindo porque não é você, né, irmão? Voltando para casa, no primeiro dia eu já bati o carro. Foi para a oficina. Peguei,
Bateram no carro daí. Acho que ficou mais tempo na oficina do que eu dirigindo, irmão. Quando bateu a segunda vez, minha sogra chegou para mim assim: Farley, acho que eu vou querer o carro de volta. Falei, não, eu entendo. Eu falei, irmão, o que eu vou fazer agora? Pagando o financiamento daquele carro, sem condições nenhuma. E eu lembro que uma prima minha me emprestou R$2.650 para eu comprar um carro ou alguma coisa parecida. Irmão, você não sabe o que é você ter R$2.650 para procurar um carro, irmão. Eu fui ver uns carros que você não acreditava que o cara estava tentando vender aquele negócio. Dava vontade de falar assim, eu vou ali na farmácia comprar uma antitetânica, eu já volto fazer o test drive. De tanta ferrugem que tinha, irmão. Vi uns carros inacreditáveis. Quando já não dava, meu gerente me cobrando, eu fui lá no Pinheirão, que é um estádio desativado, e tem um feirão de carros bem velhos. É quase um feirão do desmanche. E eu vi que eu estava andando lá e de repente eu vejo um Golzinho. 1982. Aquele refrigerado a ar, lá em Curitiba a gente chama de chaleirinha. Não sei se chamava. Conhece? Misericórdia. Ele tem 2 carburadores, se liga, ele parece um barco. Da cor bege mais feia que você possa imaginar. Eu apelidei ele depois de doce de leite. Que ele parecia um docinho de leite com 4 rodinhas. E eu falei para o senhor, escuta, quanto que é o carro aqui? Ele falou 2.650, quase que eu fiz um... Falei, é um sinal de Deus isso aqui. Mas aí o representante vendedor, falei, quer ver, eu vou conseguir um desconto nesse carro. E se eu não me engano, eu comprei por 2.450. Falei, pronto, estou bem. Comprei o carro novo e tenho R$200 para colocar combustível até o final do mês. Ele falou para mim assim, ó, só abastece que está quase sem gasolina. Eu olhei, o ponteiro estava lá embaixo mesmo. Saí, já parei num posto, peito estufado, falei, ó, pode encher. Irmão, quando encheu, eu descobri 2 coisas do carro já. Uma é que o marcador de combustível não funcionava. E eu empurrei esse carro muitas vezes. A segunda é que não podia encher até a boca, porque tinha um buraco quase na boca do tanque. Se enchesse, ele esguichava a gasolina para fora. Você estava andando na rua, tinha um cara fumando, você tinha que dar a volta na quadra. Aí, irmão, fui trabalhar o primeiro dia com o carro novo. Aí saí da Avenida das Torres, que era pertinho de onde minha mãe morava. Passei na primeira lombada, o meu banco deu uma balançada e tremeu igual o celular no Vibracal, sabe? Falei, rapaz, que é isso? Passei em outra lombada de volta. Falei, não, tem alguma coisa errada. Parei na casa da minha mãe e fui olhar por debaixo do carro. O assoalho estava tão podre que meu banco estava indo embora do carro. Estava virando tipo o carro dos Flintstones, sabe? Aí eu tive que atravessar uma madeira de uma soleira a outra na porta para deixar o banco para o lado de dentro do carro. Fui um dia no Paixão, Fogo e Glória, lá em Curitiba, Igreja Batista Shalom. Estacionei o carro, fui puxar o freio de mão, veio até que assim, ó. Nunca mais teve freio de mão o carro. Um amigo me falou assim, não reclama do seu carro que ele é ungido. Eu falei, por quê? Porque onde você para fica uma poça de óleo. Falei, engraçadão. Irmão, estou voltando um dia da casa dos pais da Dani. Saí de uma semana puxada de trabalho, saí tarde, estou atravessando ali o Largo da Ordem, que é uma região perigosa de Curitiba. Aí bem quando eu estava nessa região bem perigosa, que tem um monte de bares lá tal, furou um pneu. Você não sabe o desespero que me deu. Eu falei, meu Deus do céu, esse carro não deve ter macaco, não tem marcador de combustível, vai ter macaco? Já desci orando, falei, Deus, materializa um macaco aqui nesse carro, em nome de Jesus. Aí fui abrir aquele porta-mala até com medo de olhar dentro, né? Falei, Deus, por favor, que tem um macaco aqui. Quando eu abri aquela tampinha, tinha um macaco. Falei, Deus, por favor, que funcione, Deus. Abri lá, comecei a rodar, ele começou... Abriu, falei, glória a Deus, estou salvo. Olhei em volta para ver se não tinha ninguém perigoso. Meti o macaco embaixo do carro e comecei a levantar. Viu o carro levantando, de repente, bluf! Irmão, desapareceu o macaco. Aí eu olhei para a direita, não estava, olhei para a esquerda, não estava, olhei por baixo, não estava, dei a volta, não estava. Quando eu estava quase repreendendo, resolvi abrir a porta do carro, estava lá dentro. A soleira estava tão podre que o macaco atravessou.
para dentro. Com 6 meses eu já tinha 4 furos de cada lado, só levantava aquele macaco jacaré. Irmão, aí um dia fui lá no hospital evangélico, com o carro novo. Aí tem um saguãozão lá grande, que tem saída para todos os setores, e o representante, a gente não podia entrar nos outros setores do hospital, então ficava ali 10, 12 representantes. Quando passava um médico, todo mundo cercava e começava a fazer a sua propaganda. E eu passei a tarde lá, e quando chegou no final da tarde, um representante falou assim: olha, acho que a gente já falou com todos os médicos que estão aqui, vamos embora? Eu falei, vamos. Quando eu falei vamos, eu pensei, meu Deus, os caras vão ver meu carro. Senti a bochecha corar, irmão. Mas aí eu tive um plano, eu falei, já sei o que eu vou fazer, eu vou descer, nem que eu tenha que descer umas 10 quadras para baixo. Quando todo mundo tiver entrado no seu carro, eu venho e pego o meu. Mas Deus falou comigo daquele jeitinho de volta. Em segundos, Deus falou para mim assim: eu quero tratar a sua vida. Você que escolhe se vai demorar mais ou vai demorar menos. Eu falei, ô Deus, tá punk. Falei, Deus, tem que tratar, vem em racha de uma vez. Falei, ô pessoal, vem aqui conhecer meu carro novo. Eles estavam passando direto, eu falei, não, docinho de leite aqui, ó. Aí eles pararam assim em volta do doce de leite. Eu entendi que era um minuto de silêncio pelo carro. De repente alguém falou, vamos embora, vamos. Querido, com o tempo, o carro ficou meio temperamental, então ele só abria a porta quando ele queria. Às vezes eu parava na frente de um consultório, daí falava com o médico, às vezes dando tchau para o médico, e abria a porta e a porta não abria. E o médico ainda ficava assim, né? Certo médico pensava, por que esse cara não vai embora? E aí eu com roupa de representante de laboratório, camisa social, calça social, sapato de bico fino, tinha que, sorrindo, abrir o porta-mala, pegar minha maletinha, arremessar para dentro, engatinhando até o volante. Mas irmão, para acabar a história do carro, estou um dia subindo a Padre Anchieta, voltando também da casa dos pais da Dani, estava garoando bastante. E é uma avenida movimentada, que tem um canteiro no meio. E o carro começou a falhar, e a impressão que eu tinha era que o pedal do acelerador estava enroscando. E eu lembro que eu olhei para baixo, eu dei umas bombadas no acelerador, e quando eu voltei a cabeça, tinha um carro crescendo na minha frente. Eu tentei desviar de tudo quanto é jeito, mas eu dei uma baita de uma pancada e fui parar lá em cima daquele canteiro. A pancada no peito foi forte. Eu vou contar uma coisa para você que é esquisita, mas é verdade. E eu fiquei meio tonto com a pancada, já desci e falei, meu Deus, do que eu bati? Deus, eu não tenho seguro, eu preciso do carro para trabalhar. Querido, Curitiba é grande. Curitiba é região metropolitana, tem mais de 3 milhões de habitantes já. A probabilidade de você encontrar alguém longe da sua casa de madrugada é muito baixa. E quando eu desci do carro, eu ouvi alguém falando atrás de mim, Farley. Quando eu olhei para trás, eu descobri que eu tinha acabado de destruir o carro importado da mãe de uma amiga de faculdade da Dani. Mas quando eu olhei para aquela menina, Deus falou para mim assim: até a pessoa em quem você ia bater, fui eu que escolhi. Confie em mim, eu continuo aqui. Querido, quando a gente passa por uma fase dessa, eu costumo dizer que a gente encontra sempre 3 tipos de crente. O primeiro tipo de crente é o crente prático. Então ele não acha que tem nada de espiritual em nada, ele acha que não tem nada a ver com Deus, nem nada a ver com o diabo, que isso só aconteceu porque você não fez a manutenção do carro, e é tudo natural. O outro eu chamo de espiritualoide, que é o crente que olha para a sua situação e ele acha que você tem que fazer um descarrego, você tem que passar pelo corredor do sal, o corredor do cajado de Elias, tem que fazer uma corrente de 70 dias, tem que fazer alguma coisa. E tem o crente que eu chamo de santarrão, que é o que olha para você e fala assim, ó, está em pecado. Está em pecado, se não tivesse em pecado, não estava passando por isso. Mas eu sabia que Deus queria me tratar, e eu decidi deixar Deus mexer. Eu quero contar uma última história desse tempo de laboratório, eu queria que você prestasse bem atenção nisso. Quando eu comecei a trabalhar no laboratório, eu trabalhava num projeto especial, se eu não me engano, eu trabalhava à noite e eu começava, se eu não me engano, de 7 da noite a 10:30 da noite.
E eu trabalhava principalmente com médicos residentes, que é aquele cara que fez os 6 anos de medicina e está fazendo agora a especialização de 2, 3 anos. E a gente tinha uma verba do laboratório, eu pagava janta para aqueles médicos, pagava cancha que eles jogavam futebol. E eu fiz tanta amizade com esses médicos que eu trabalhava com liberdade dentro do pronto-socorro. E, irmão, eu vi muitas coisas lá dentro. Mas eu tenho uma cena que me chamou a atenção de forma especial. Como o pastor Luciano diz, a gente já conta assim, baseados em fatos reais, porque faz tantos anos. Eu estou lá um dia e chegou um menino na minha cabeça de uns 5, 6 anos. Ele estava só com o pai aquele dia, a mãe não estava. E parece que ele foi descer de um escorregador, chama escorregador aqui, escorrega. Ele foi descer do escorregador e parece que ele caiu para o lado antes do escorregador terminar. E para proteger o rosto, ele colocou a mão na frente. E a mão quebrou e encavalou em cima do antebraço. E a cena era horrível, aquela mão para cima do antebraço. E eu, curioso, fui atrás ver. O menino entrou na ortopedia. E, queridos, a medicina ela tem algumas coisas meio grotescas. Quando acontece isso, não tem muito o que fazer. Hoje eu tenho um ortopedista que é muito meu amigo, ele explicou bem esse processo. O que os médicos fazem? Eles dão uma anestesia local. E aí um médico agarra no corpinho da criança, outro agarra na mão e começa a puxar até a mão voltar para o lugar. Só que a ossatura, os ossos da criança, eles são flexíveis. E às vezes para o médico conseguir colocar no lugar, ele tem que quebrar para o outro lado primeiro, para depois encaixar. E para piorar a situação, por causa da dor, a musculatura da criança ela fica tão retesada, tão dura, que às vezes 2 médicos puxando têm dificuldade de colocar a mão no lugar. E eu fiquei olhando aquela cena, eu vi que um médico foi indo para trás do menino, o outro foi conversando, falando, você estava brincando, não sei o quê. E de repente o médico deu um bote, segurou os braços daquele menino, o outro agarrou na mão e começou a puxar. E quando começou a puxar, aquele menino olhava para o pai e gritava assim, pai, está doendo muito, pai, não deixe esse homem mexer em mim. Ele falava, pai, por que você me trouxe aqui? Me leva para casa, não deixe esse médico mexer em mim, está doendo, pai. E eu via nos olhinhos daquela criança que ela estava magoada com o pai. Na limitação do entendimento dela, ela não conseguia entender que era importante que ela passasse por aquele procedimento, para que aquela mão, para que ele não perdesse aquela mão, no mínimo que aquela mão ficasse aleijada. Na limitação do entendimento dele, ele só via o quê? Eu estou com dor, estou cansado. E a única coisa que eu queria é que meu pai me pegasse no colo e me levasse para casa. Mas meu pai me trouxe aqui para uma pessoa estranha, mexer em mim, me machucar, me ferir ainda mais. E ele ficou magoado com o pai. E querido, às vezes a gente faz exatamente a mesma coisa com Deus. Nós não entendemos alguns procedimentos de Deus na nossa vida. E nós acabamos nos magoando com o Pai. Mas a gente não pode ser criança para sempre. Eu não vou me demorar muito mais. Eu lancei esse livro aqui pela primeira vez no dia 31 de outubro de 2008. E tem um capítulo desse livro, que esse livro está lá disponível para você. Tem um capítulo aqui que é uma mensagem muito parecida com essa que eu estou compartilhando com você aqui hoje. Mas o que não deu tempo de colocar nesse livro, querido, porque quando você escreve um livro, principalmente no meu caso, que tinha uma editora, primeiro não foi publicado pelo Orvalho. Esse livro ele passa por um processo longo, ele vai por uma correção de português, ele vai para uma revisão teológica, ele vai para a diagramação, ele vai para a arte de capa, às vezes a editora pede para você mexer alguma coisa. E no meu caso, se eu não me engano, eu entreguei para a editora em março esse livro aqui, ele só foi para as livrarias no dia 31 de outubro. E o que não deu para eu colocar nesse livro é que depois do meu pai ter ficado alguns anos bem, ele voltou a ter câncer. E quando eu publiquei esse livro, querido, no dia 31 de outubro, ele tinha acabado de fazer uma quimioterapia e ele estava muito fraco, ele não conseguiu ir no lançamento. Eu lancei esse livro no dia 31 de outubro, eu recebi um convite para pregar numa igreja em Curitiba, uma igreja Cristianismo Decidido, no dia 15 de novembro, 2 semanas depois. E quando eu recebi esse convite, Deus começou a falar comigo assim, quando você for lá nessa igreja, eu quero que você pregue a mensagem que você fala do seu pai.
E querido, eu fiquei relutando com Deus todos aqueles dias, principalmente na segunda semana. Eu falei para Deus, Deus, mas isso seria uma mensagem para domingo, não uma mensagem para jovens no sábado. Mas Deus me dizia, é isso que eu quero que você pregue. Falei, Deus, mas eles já encomendaram uma mensagem, eles querem que eu pregue sobre avivamento, tem outro livro que fala sobre isso. E Deus me dizia, mas eu quero que você pregue a mensagem que você fala do seu pai. E o meu último argumento com Deus foi o seguinte, falei, Deus, meu pai voltou a ter câncer. O Senhor acabou com o final da minha mensagem. E Deus me dizia, mas é isso que eu quero que você pregue. E querido, eu fiquei relutando todos aqueles dias. Quando chegou na sexta-feira, dia 14, eu ia pregar nessa igreja no sábado, dia 15. Eu estou no trabalho de manhã, eu já estava casado, meu telefone toca. E minha mãe falou, Farley, você sabe que teu pai tem respondido super bem aqui minha terapia. Ela falou, mas eu estou achando ele um pouco fraco demais dessa vez. E por garantia, eu marquei uma consulta para ele 5:30 da tarde. Ela falou, você pode nos levar? E normalmente não era eu que levava meu pai nas consultas, porque eu morava do outro lado da cidade. E do lado da casa dos meus pais, até hoje mora um tio que era profissional liberal, tinha muita mobilidade de tempo. Então normalmente era ele que levava. Mas querido, eu senti alguma coisa naquele dia, eu falei para minha mãe, eu vou levar vocês. Eu pedi autorização para o meu gerente, sair mais cedo. E quando eu cheguei na casa dos meus pais, querido, eu entrei no quarto dele. Eu percebi que a situação podia ser um pouco mais grave do que eu imaginava. Eu lembro que eu entrei no quarto, meu pai estava de pijama ainda. Eu falei, pai, você não vai se trocar, está quase na hora. E eu vi que ele não conseguia sentar na cama. E eu falei, pai, você quer que eu ajude você a trocar de roupa? Ele falou, filho, eu acho que eu quero. Eu ajudei meu pai a trocar de roupa. E quando eu terminei, querido, ele tinha dificuldade para parar sentado na cama. E eu falei, pai, você acha que você vai conseguir ir andando até o carro? Ele falou, acho que não. E eu lembro tanto disso. Eu enrolei os braços do meu pai no meu pescoço, eu coloquei uma mão nas costas, outra debaixo da perna, eu levei meu pai no colo até o carro. Meus pais foram crentes a maior parte da vida, eles se converteram, eu tinha 1 ano de idade. E eu fui todo o caminho para o hospital, orando com meu pai, segurando na mão dele, falando, ô pai, você vai chegar no hospital, você já vai tomar um sangue, um soro, umas plaquetas, você já vai ficar bem. Às 5:30 da tarde eu levei meu pai para consulta. Às 6:30 da tarde eu recebi uma guia do médico para internar meu pai. Às 5 para meia-noite, eu estou em casa, meu telefone toca. Eu sabia que a coisa não estava bem no hospital. Eu vi que era minha irmã, eu não tive coragem de atender e eu dei para Dani, minha esposa. Eu lembro tão bem disso, eu estava no corredor, ela entrou no quarto que dava de frente para o corredor. Ela fez assim com a cabeça, ele olhou para mim e falou assim, teu pai faleceu, assim, ó. E eu lembro que eu ouvi aquilo, eu não sabia se eu chorava, meu estômago embrulhou. Eu lembro que eu entrei no banheiro, eu apoiei, eu me olhei no espelho. E eu falei, cara, você é o único filho homem, você precisa ser forte agora. E eu falei para Dani, Dani, pega o carro e vamos para o hospital. E a gente entrou no carro. A hora que eu passei pelo portão do condomínio que a gente morava, eu falei, para quem que eu preciso ligar para avisar que meu pai faleceu? Nessa hora eu lembrei, eu falei, meu Deus, eu tenho uma ministração amanhã. Eu preciso ligar lá, cancelando, porque eu vou estar no enterro do meu pai na hora desse culto. E nessa hora, Deus falou comigo daquele jeitinho de volta. E Deus me falou assim, você entendeu? Porque eu fiquei a semana inteira dizendo que eu queria que você pregasse a mensagem que você fala do seu pai. É porque eu queria que você lembrasse que ninguém ama ele do jeito que eu amo. E eu amo você, e eu amo a sua família, e eu continuo aqui. E querido, aquilo foi mais uma vez como se aquela dor fosse tirada do meu coração. Eu lembro que eu dei a mão para minha esposa, eu falei, Dani, eu estou bem. E eu fiz uma oração agradecendo a Deus pelo pai que eu tive, que me ensinou os caminhos do Senhor. Eu agradeci a Deus pelo tempo que eu pude compartilhar da vida dele. E eu confesso para você que eu tinha uma inquietação no meu coração ainda. Eu queria saber como estava minha mãe e minha irmã. E a gente chegou no hospital, minha irmã chegou quase junto comigo, ela estava relativamente bem. E eu lembro que eu falei para ela, olha, eu quero ver como está a mãe. Querido, eu nunca vi meus pais brigarem na vida. Meus pais eram aquele casal que se meu pai ia na esquina comprar pão, minha mãe ia junto. E ela ficou com meu pai o tempo todo, até o fim. E eu lembro que eu subi uma rampa que dava para o pronto-socorro do hospital evangélico. Subi esticando o pescoço para ver se eu via a minha mãe. Tinha uma pracinha na frente, ela estava sentada na praça, num banquinho da praça.
Quando ela olhou para mim, ela abriu um sorriso, logo ela veio na minha direção e ela me deu um abraço, ela me disse assim: as 3 últimas frases do teu pai foram: glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Ele falou isso 3 vezes e fechou os olhos. E querido, como chega a minha história até aqui? A cura que Deus fez no meu coração naquele dia foi tão grande. Deus, Ele é tão rico nos detalhes. Quando nós decidimos confiar nele, querido, que eu não desmarquei aquela ministração no outro dia. E o cemitério onde meu pai foi enterrado era pertinho da igreja onde eu ia pregar. E eu literalmente saí do enterro do meu pai, eu fui pregar naquela igreja, eu preguei o que Deus me pediu e preguei sobre o amor, o cuidado e a paternidade de Deus. Querido, Deus me deu um emprego dos sonhos depois. Eu casei com a mulher que eu amo. Eu tive uma festa que parecia de cinema, que eu não gastei R$1. Nós temos vivido milagres em todas as áreas. Há 6 anos atrás eu pude abrir mão do bom emprego que eu tinha para estar no ministério em tempo integral. E nós temos vivido milagres financeiros, milagres no ministério, milagres em casa, em tudo. Agora por quê? Porque nós entendemos que Deus, Ele precisa nos tratar e nós nos dispusemos a isso. Agora eu quero dizer algo sobre o meu e o seu Deus. O meu e o seu Deus, Ele não aceita 98% de nós. Ele não aceita 99% de nós. Ele não aceita 99,9% de nós. O meu Deus, o seu Deus, Ele exige tudo. Mas quando a gente consegue chegar no nível de entrega, de confiança, de falar: realmente Deus está aqui, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, Deus, todos os meus sonhos, tudo que eu penso, eu te entrego tudo isso. Sabe o que Deus faz? Ele junta tudo isso, Ele aperfeiçoa e Ele te devolve. Alguém já disse que Deus está pronto para nos dar qualquer coisa que nós estejamos prontos para devolver assim que Ele quiser. A grande verdade é que Deus não quer tirar de você o Isaac, mas Ele quer a disposição de você de entregar esse Isaac. Mas o que nós fazemos muitas vezes é chegar diante de Deus e falar: Deus, a minha vida está aqui, a minha vida ela é tua, faça dela o que o Senhor quiser. Mas com a nossa atitude a gente faz assim: Deus, está aqui a minha vida, ela é sua, faça dela o que o Senhor quiser. Mas só aqui, Deus, só nessa área aqui, não toca aqui, deixa que aqui eu cuido, Deus. Deus, a minha vida é tua, faça dela o que o Senhor quiser. Mas Deus, as minhas finanças aqui, só essa parte aqui não mexe. Deus, a minha vida é tua, faça dela o que o Senhor quiser. Mas o meu emprego, Deus, só aqui não toca, só essa partinha aqui, Deus. Deus, a minha vida é tua, faça dela o que o Senhor quiser. Mas o meu namoro, Deus, aqui não. Mas o meu Deus, o seu Deus, Ele exige tudo. Mas quando a gente entrega o tudo, é quando nós começamos a viver os milagres de Deus. Abaixa sua cabeça, feche seus olhos. Eu queria pedir a ajuda dos músicos aqui. Querido, talvez o Espírito Santo esteja falando com você nesse momento. Espírito Santo de Deus. E eu creio que para alguns de vocês, o Espírito Santo está falando durante essa mensagem. E Ele está falando de forma mais forte agora. Ele está dizendo assim: tem um Isaac na sua vida. E eu estou esperando tanto tempo que você entregue ele para mim, para que eu possa fazer maravilhas na sua história. E talvez você decida deixar esse Isaac aqui nessa noite. Talvez você olhe para a sua vida, querido, e você reconheça que você chama a Deus de Senhor, que você canta canções onde você o chama de Senhor, mas quando você olha para a sua vida, você reconhece áreas em que você ainda é o Senhor. Mas nessa noite, tão simples, mas que pode mudar a história da forma que você se relaciona com Deus, você quer dizer: Deus, eu quero entregar ao senhorio totalmente ao Senhor. Ou talvez simplesmente nessa noite você quer renovar o seu voto e entregar tudo para Deus e dizer: Deus, a minha vida está aqui, ela é sua, faça dela o que o Senhor quiser, como quiser, aonde quiser. Se você se encaixa numa dessas 3 orações, vem aqui para frente, nós queremos orar com você. Saia rápido do seu lugar, venha para cá. Essa não é a hora de você repetir uma oração comigo. Essa é a hora de você fazer a sua oração, a sua entrega.
o seu altar. A maior entrega que nós podemos fazer ao Senhor é entregar a nós mesmos. Se o seu Isaac tem um nome, querido, não faça oração genérica e explique para Deus aquilo que você está abrindo mão, que você está desistindo, que você está entregando para Ele nessa noite.